Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. E nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luísa E Genari eu sou o Vitor Blasius. e o tema do episódio de hoje é zona de conforto. Como tirar o alcoolista da zona de conforto? Vitor, o que é a zona de conforto? Olha, zona de conforto é um termo que se refere a uma situação de evitação de uma coisa desconfortável. Em geral, quando a gente fala em zona de essa coisa desconfortável, em geral a gente pensa num sentimento desconfortável. E que por evitar este sentimento desconfortável a curto prazo, essa pessoa vai acabar tendo problemas a longo prazo. Por isso que se chama de zona de conforto. Porque a pessoa, apesar de parecer que ela está numa situação que é confortável, porque ela evita uma emoção desagradável a curto prazo, isso acaba trazendo muitos prejuízos para essa pessoa no longo prazo com consequências muito ruins e desagradáveis. E eu posso dizer que o alcoolista não para de beber porque ele está numa zona de conforto? De certa forma, dá para dizer isso. De uma forma geral, dá para considerar assim, né? Você pode me dar um exemplo do que seria, por exemplo, como que eu sei se ele está numa zona de conforto? Por exemplo, eu tenho um marido alcoolista. Como que eu sei se ele está numa zona de conforto? Por exemplo, ele começa a ter cada vez menos tarefas em casa. Como que eu caracterizaria isso? Quando a gente fala num contexto familiar, Uhum. eu gosto de colocar isso num padrão nesse contexto familiar, de que, de alguma forma, o alcoolista está sendo, que as pessoas ao redor estão retirando consequências negativas que seriam naturais, que seria uma resposta natural àquele comportamento. Por exemplo, o esposo começa a passar mal um dia porque bebeu demais, e daí ele suja a casa toda, e daí no dia seguinte ele fica dormindo até mais tarde, porque bebeu a noite toda, por exemplo. E a esposa vai lá, acorda cedo, porque não ficou bebendo até tarde, limpa toda a casa, e quando ele acorda no dia seguinte, a casa está toda limpa. Isso é um exemplo prático de uma situação em que ele acaba ficando um pouco mais confortável, mesmo tendo tido uma atitude muito desagradável, enfim, claramente problemática, né? E então agora que vamos dizer que eu consegui identificar que o alcoolista está numa zona de conforto. Como que eu faço para tirar ele dessa zona de conforto? É uma coisa que é gradual ou eu simplesmente coloco um limite, um chega e é isso? Tem várias estratégias, né, que as pessoas adotam. Uhum. Em geral, a família faz o quê? Quando vê que o alcoolista tem um grande problema, ela acaba tentando resolver esse problema sem perceber, colocando o alcoolista numa zona de conforto, né? Por várias razões, por várias justificativas, por várias situações, várias explicações que as pessoas podem dar para isso. Mas para tirar dessa zona de conforto, às vezes quando o familiar percebe, ele fica com muita pressa, com muita angústia, muito imediatismo até às vezes de tirar o alcoolista da zona de conforto e acaba agindo de uma forma muito súbita. Uhum. Só que quando age, por exemplo, uma mãe que sempre deu dinheiro demais para o filho e esse filho acabou não tendo tantos motivos assim, né, para mudar esse comportamento dele de beber, o que acontece? Se a mãe começar a parar do nada de dar dinheiro e dar apoio e começar a hostilizar, ou enfim, confrontar, e agora de repente era um familiar que era muito mole, muito passivo, muito permissivo, passa a ser muito hostil, muito duro, muito confrontativo. O que tende a acontecer? Tende a levar a pessoa de uma zona de conforto para uma zona de dor. Uhum. Só que o que acontece? Aí, né, quando a gente está falando do álcool, o alcoolismo, o próprio consumo de álcool é uma busca de zona de conforto ou de prazer. Então, o que acontece? Se o familiar vai confrontar dessa forma imediata, súbita, o que tende a acontecer? Quando o alcoolista acaba sentindo tanta pressão, tanto desconforto, o que ele vai buscar?
o padrão de resposta de enfrentamento às situações que ele costumava ter. Então, assim, se for muito rápido tirar ele dessa zona de conforto, se não for feito de uma forma estratégica, isso acaba, esse problema pode até aumentar. Né? Então, precisa ser feito de uma forma gradual, aos poucos. Porque o que acontece? Um erro que acontece, que as pessoas confundem, é achar que o alcoolista fica na zona de conforto porque ele é um sacana, porque ele é uma pessoa que é egoísta, porque ele é uma pessoa que é manipuladora. E esse tipo de pensamento a respeito do alcoolista que está numa zona de conforto nutre comportamentos hostis. Então, o que é interessante a gente entender? Que o contexto pode favorecer que uma pessoa entre numa zona de conforto, porque qualquer pessoa, em geral, pode ter alguns momentos de se colocar em zonas de conforto, porque nós não somos perfeitos. Só que, assim, a gente precisa entender uma forma de se tirar o alcoolista da zona de conforto de uma forma que coloque ele, não na zona da dor, mas numa zona de crescimento, que possa favorecer o crescimento, o desenvolvimento de habilidades, para que ele possa enfrentar os problemas de uma forma mais produtiva e se sinta mais confiante para isso. Tá, e outra questão é que eu quero saber é o seguinte, essa zona de conforto, essa dita, né, zona de conforto que o alcoolista estaria, ela não se cria do dia para noite. Não. Como que eu posso, assim, vamos dizer que, o meu alcoolista não tá na zona de conforto. Como que eu evito isso? Como que ela se forma? Ela se forma... Como que é essa dinâmica de relacionamento que uma pessoa fica na zona de conforto e a outra fica na zona de desconforto? Muitas vezes, quando tem uma pessoa na zona de conforto, a outra vai ficar na zona de desconforto. Mas não necessariamente. Mas vou tentar construir e explicar isso. Vou tentar deixar isso um pouco mais simples, tá? Vou tentar, você me ajuda se eu não conseguir deixar isso simples. Vou tentar deixar. Tá. Como é que isso começa? Eu vou pegar bem do começo, tá? De um desenvolvimento de uma zona de conforto, de um padrão de evitação de sentimentos e de situações que são necessárias. Isso começa, eu não quero ser clichê, mas isso começa desde que essa pessoa tem o desenvolvimento emocional dela, na infância. Isso vai progredindo. Por exemplo, como é que os pais lidavam com essa pessoa, como é que eles encaravam os desafios dessa pessoa. Devo te dar alguns exemplos aqui. Mães ou pais que são muito ansiosos e que não deixam o filho se frustrar, não deixam ele fracassar em momento nenhum, ou pais que são muito rígidos e acabam deixando o filho seguindo uma linha muito direta, acaba fazendo o quê? Não permitindo um amadurecimento emocional, uma autonomia e uma autoestima para o enfrentamento produtivo das situações, dos problemas. E o que acontece? Aí acaba ficando uma tendência a se repetir esse tipo de relação com outras pessoas na vida adulta. Eu vou te dar um exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Um filho que sei lá, acontece muito quando tem alguns traumas na família também, ou não, tá? Pegando um exemplo aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo hipotético, não é necessário ter todos esses elementos, mas vamos imaginar que um casal queria ter um filho, e aí tiveram problemas na gravidez, aí tiveram a primeira gravidez, daí aconteceu alguma coisa muito ruim, perdeu esse primeiro filho. E aí esse casal está com uma expectativa muito grande para o segundo filho, e nasce esse segundo filho, e daí ele acaba sendo super, né? Pseudo-protegido. Pseudo-protegido. Ele acaba sendo infantilizado, ele acaba sendo tratado como mimado, né? Mimado, de uma forma que vai prejudicando emocionalmente essa pessoa. Quando ela vai ficando adulta, ela vai tendendo a não se responsabilizar menos pelos próprios problemas, a evitar mais, a ter a expectativa de que os outros resolvam os seus problemas. E isso nem sempre é só por ser mimado, tá? E aí que entra um pouco a complexidade. A gente não pode ser ingênuo de achar que é só um mecanismo para se formar algo assim. Uma família, por exemplo, até porque esse padrão de superproteção, ele não é um padrão de amor. O sentimento predominante ali não é conexão e amor. Ele é um sentimento predominante de ansiedade, de culpa, de medo. Então é um desenvolvimento que vai acontecer o quê? Essa pessoa ao longo do tempo vai começar a nutrir um relacionamento com a outra, em que, vou te dar um exemplo, aconteceu com uma aluna minha. Esse filho, era o esposo dela, alcoolista, era muito mimado pelos pais,
E daí quando ele começou a namorar com ela, eles se conheceram, o contexto era o seguinte, ele tinha acabado um relacionamento, e ele estava muito triste, muito chateado, e ele começou a receber apoio dela, né? Apoio emocional, fizeram amizade, e ela apoiava ele emocionalmente, ajudava ele, conversava com ele quando ele estava muito triste, e ele se agarrou nela como uma tábua de salvação, assim. E com uma expectativa de que ela sempre estivesse ali para amparar ele. Aí começou a se misturar, daí eles se relacionaram, se apaixonaram, começaram a namorar. Só que aí, ao longo do tempo, ele foi tendo cada vez mais crises de bebedeira. Uhum. E ela começou a ficar assustada, preocupada com isso. E acabou não percebendo que ele acabava colocando sem... Ele também, talvez, provavelmente não percebia, mas colocava ela em situações que exigiam demais dela. E ela acabava não percebendo isso. Vou te dar um exemplo. Ele chegava a um ponto, claro, isso vai sendo gradual, né? Senão a pessoa já saca muito de cara, já não entra nessa. Mas gradualmente ele ia piorando e tendo cada vez mais crises de desconforto emocional, enfim. E acabava várias vezes chegando embriagado na casa dela, às 3 horas da manhã, querendo conversar. Enquanto eles namoravam isso. Enquanto eles namoravam. Uhum. Aí o que acontece? Se toda vez ele age assim, 3 horas da manhã, acorda ela, o que é isso? Ok, Vitor, alguém pode pensar, mas ele estava precisando de ajuda, ele estava precisando de um apoio. Ok, tudo bem, mas como é que funciona um apoio numa situação dessas? É justo, né? Vamos pensar num relacionamento em que as duas pessoas importam. É justo uma pessoa recorrentemente ir na casa da outra, embriagada, 3 da manhã, para querer conversar? Não. Então já começam alguns pequenos movimentos, a gente perceber que vai se criando uma relação desproporcional. É como se ele estivesse substituindo o que ele recebia dos pais, ele está agora depositando na namorada. Isso, se perguntar isso, talvez para ele é muito natural isso. Muito natural, porque foi sempre muito normal alguém se responsabilizar por ele. Isso começa como? É aqueles pais que se importam mais, que, por exemplo, que o filho não reprove, do que o filho ter um bom desempenho escolar. Uhum. Entende? Que já começam a abafar os problemas que acontecem, como se isso fosse a solução. São aqueles pais que não reconhecem, daí são padrões de quê? De próprias zonas de conforto das pessoas ao redor. Por que o alcoolista entra na zona de conforto? Porque as pessoas ao redor também acabam, muitas vezes, entrando numa zona de conforto. Uhum. Porque por mais que é doloroso, por mais que é desagradável conviver com o alcoolista, sair da zona de conforto seria o quê? Eu olhar para como eu estou ajudando esta outra pessoa com uma autocrítica saudável. Eu avaliando, mas será que eu estou agindo de uma forma correta? Será que eu estou entendendo como lidar com esse alcoolista que eu amo? E eu vou te dizer, a maioria dos familiares que não consegue ter resultado nisso, de fazer o alcoolista parar de beber, não faz essa autorreflexão também. Uhum. É muito comum o familiar sempre achar que o alcoolista é não só o problema, mas é o culpado da família, às vezes está indo mal, de toda a frustração que existe. Colocam toda a carga em cima da pessoa que é o alcoolista. Eu já recebi muitas mensagens. Eu lembro agora, me surgiu agora uma lembrança de uma mãe que ela disse, Vitor, depois de eu assistir uma live sua, eu chorei, fiquei brava, quase não dormi à noite, mas eu acordei e pensei, cara, muito obrigado. Você me fez enxergar que eu vinha colocando todas as minhas frustrações no meu filho alcoólatra. Uhum. E aí o que acontecia? Ela queria que ele parasse de beber, só que ela estava colocando tantas frustrações nele e não olhava para os problemas dela, que o que estava acontecendo? Ela acabava colocando ele, ao invés na zona de conforto e na zona de dor. Na zona de conforto e na zona de dor. Na zona de conforto, resolvendo os problemas dele, e depois na zona de dor, criticando, brigando, se revoltando. Só que a zona de dor não é a solução para a zona de conforto. Entendi. E a partir do momento que ela saiu da casca dela, ela se abriu para olhar o que estava acontecendo e teve a coragem, porque é uma atitude de coragem, você sair da sua zona de conforto, né, para cada um de nós. E se olhar no espelho. E se olhar no espelho de uma forma gentil,
né? Porque a tendência que a pessoa tem de entrar na zona de conforto é justamente pela falta de compaixão que tem consigo própria, pela ideia muitas vezes que a pessoa tem, né? De, meu Deus, se eu parar para olhar algo que eu possa estar fazendo de ruim ou de inadequado com o meu familiar, isso significa que eu sou a pior pessoa do mundo. E não é isso, não é essa a ideia, né? De agora começar a... Sim, mas você estava falando que é um ato de coragem. Que é um ato de coragem dessa mãe, né, e de tantas outras que mandam mensagens diariamente, de olhar para repensar o que está acontecendo, para reorganizar aquilo para repensar a respeito do que está acontecendo, de como lida com o alcoolista, né? O oposto disso é aquele familiar que sofre com o alcoolismo. Todos sofrem, né? Sofre, claro, sofre com o alcoolismo. E daí ele olha e diz assim, mas quer saber, Vitor? Eu já tentei de tudo. Quer saber, Vitor? É desse jeito mesmo e só vai mudar quando ele quiser. Eu não tenho o que fazer e já lava as mãos. O que é isso? É um padrão de evitação de sentimentos, é um padrão de evitação dos problemas. Que num curto prazo, esse pensamento, eu já tentei de tudo. O pensamento, ele só vai mudar quando ele quiser. É um pensamento que ele claramente não é um fato, que serve para quê? Para aliviar sentimentos. Por isso que é um ato de coragem você poder olhar e pensar, cara, tudo bem, eu poderia fazer melhor do que eu estou fazendo, eu não sei ainda como agir, mas ter coragem e humildade de poder olhar para o problema como um todo, que é justamente essa postura que a maior parte das pessoas entende que é necessária para o alcoolista. É nesses comentários que você percebe a pessoa que está comprometida em fazer o alcoolista parar de beber e a que só vem assistir as lives ou acompanhar o conteúdo para descarregar. Né? Esses dias eu vi que tinha um comentário de uma pessoa falando que a família só tem paz quando o alcoolista for pro inferno. É mesmo? Sim. E em seguida, o que a família do alcoolista só tem paz quando ele for pro inferno. Nossa. E em seguida, o meu filho está indo para o mesmo caminho. Nossa. Tá no sobrenome. Entendeu? Então é uma coisa muito lamentável você ouvir isso da boca de uma mãe. É triste. Então assim, o sentimento que dá não é nem que ela desistiu, mas é que ela virou uma pessoa muito amarga, entendeu? Ela entrou não sei se é zona de conforto, mas é uma zona de destruição. Eu penso nisso da seguinte forma, é uma zona de dor. É uma zona de dor. E uma pessoa que está na zona de dor, ela só sente dor, ela só enxerga dor, e ela só carrega dor, ela só transmite dor. Sim. Ela só espalha a dor e daí ela tenta fazer o quê? Corrigir a dor e aliviar a dor dela pelo telhado, né? Pelo telhado, porque como é que a gente vai combater fogo? Não vai ser com fogo, né? As pessoas olham, mas o alcoolista, olha só, Vitor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é mal educado, ele é impulsivo, ele é inconsequente, ele é irresponsável em várias situações, ele não se cuida, ele não é persistente. Mas daí vai querer encarar isso também sendo impulsiva, também sendo com raiva, com ódio. Devolvendo na mesma moeda. Devolvendo na mesma moeda ou pior. Aí como é que a gente... Aí isso começa a tirar o oxigênio da situação, né? Como é que uma pessoa... Sabe o que acontece? Essas pessoas, elas costumam assistir poucos vídeos. Elas costumam assistir poucos vídeos e ter o quê? Essas pessoas costumam, muitas vezes, né? Achar que a solução para o alcoolismo vai ser uma pequena dica, uma pequena sacada. Vitor, olha só, eu tô aqui 20 anos lidando com o alcoolismo do meu esposo, tô há 20 anos lidando com o alcoolismo do meu filho, do meu irmão. O que eu faço, hein? E daí aí elas pegam uma dica falando assim, por exemplo, não evita beber com o alcoolista. Aí a pessoa responde, mas eu não bebo com alcoolista há anos e ele bebe igual, não parou de beber. Exato. Como se, tipo assim, o alcoolista é um problema que é complexo e é muito grave. Sim. Então, como que um problema que é complexo e é muito grave pode ser resolvido com um passe de mágica, uma dica aqui, uma coisinha ali, né? As pessoas não entendem. Por quê? Porque elas
tem muita resistência em sair da própria zona de conforto. Então, as pessoas que vêm com esse tipo de comentário, na minha opinião, são pessoas que preferem, por incrível que pareça, continuar na zona de sofrimento, em vez de fazer uma reavaliação de como que ela se insere naquele ciclo do alcoolismo para ela poder mudar as atitudes dela e sair da zona de conforto dela. E saindo da zona de conforto dela, também conseguir tirar o alcoolista da zona de conforto. A pessoa acaba fechando os olhos, né? É como se ela não enxergasse o que ela tem para ganhar com isso. E como se ela não enxergasse o que ela tem para perder quando faz isso, né? Aí ela acaba fazendo o quê? Tendo uma mentalidade muito semelhante à do alcoolista, derrotista, amargo, aí começa a não confiar em mais ninguém, né? Daí qualquer coisa que alguém fala já vai lá e tem opiniões muito pesadas. E eu, sinceramente, o que eu sinto com isso é tristeza e compaixão, porque realmente essas pessoas... vou continuar fazendo conteúdos para elas, vou continuar estando aqui e algumas delas acabam entendendo melhor e superando isso. E muitas delas acabam contando lindas histórias, porque o problema não é não entender o que fazer. O problema não é não entender o que fazer, porque isso é possível de se aprender. O problema é quando a pessoa, tanto o alcoolista quanto o familiar, se fecha. O problema é ter coragem para fazer. Coragem. Ter coragem para testar. Ai, Vitor, eu já fiz de tudo. Você já testou isso? Já testou aquilo? As pessoas têm que testar. O alcoolismo é uma coisa muito difícil, é um vício, né? É uma dependência. Mas uma dependência assim, química, não é um passe de mágica. Por isso que as pessoas perdem tantos anos, iludidas com uma coisa ali, uma coisa aqui, com que... vou lá e vou dar um remédio escondido. A viver de uma forma... horrível. Imagina passar 20 anos com o marido alcoolista. Foi 20 anos horrorosos. E eu acho que muito disso é estimulado pela cultura. A cultura hoje que se prega no nosso país, que se prega até em muitos outros países, a cultura da impotência. A cultura da impotência, porque existe uma grande cultura da impotência que alimenta essa zona de conforto de uma forma horrorosa, de uma forma pavorosa. É verdade. De que, olha, o alcoolista é impotente, então ele tem que se render. O familiar é impotente, então ele tem que parar de se importar com o alcoolista, ele tem que se desligar emocionalmente. Quando na maior parte das vezes o que está faltando é se ligar emocionalmente. De uma forma saudável, de uma forma conectada com outro ser humano. Só que é tanta dor e tanta informação desencontrada que acaba arrastando as pessoas da zona de conforto para a zona de dor, para uma zona de impotência. E aí essa mentalidade de impotência também é uma mentalidade que evita o problema. Né? Porque na medida em que, olha, eu sou impotente, não existe mais problema. Eu não vou lidar com o problema. Porque não existe. Se eu sou impotente, por que eu vou pensar sobre isso? Se eu sou impotente, por que eu vou fazer algo a respeito? Daí acontece uma coisa que é muito, muito difícil da zona de conforto, que que é a terceirização do problema. É você ter um problema, você sofrer com uma situação que é da sua vida e você não ter um equilíbrio saudável da forma que você recebe ajuda. Por exemplo, eu vejo muito isso. Né? Tanto eu via isso nos alcoolistas, isso é uma coisa um pouco do ser humano. É uma pessoa que chega e ela olha para o problema, que tem os estágios da mudança, né? Que a pessoa não está no estágio de mudança que ela está comprometida a fazer alguma coisa, mas ela está sofrendo. Eu estou sofrendo com esse meu problema e olha, Vitor, até chegam às vezes mensagens para mim falando assim, Vitor, como é que eu resolvo esse problema? E quando eu tinha mais tempo, eu conseguia responder, hoje são muitas mensagens, né? Eu até perguntava um pouco mais. Daí eu falava, olha, assiste uma live para eu explicar melhor esse assunto, olha, tal dia vai ter uma live sobre isso. E a pessoa não quer assistir a live. Ela fica brava até comigo. Por quê? Porque ela esperava que chegasse eu, ou alguém, ou uma entidade, ou sei lá... uma solução mágica. Uma solução mágica que viesse de fora e que essa pessoa não precisasse fazer alguma coisa. E também as pessoas não entendem que, como médico psiquiatra, seria negligência da sua parte
você pegar porque você não tem a compreensão, você não consegue fazer uma anamnese, você não tem a compreensão, você tem o que a pessoa está te falando ali, você não sabe realmente como é que é a situação, como é que começou. Com aquela mensagem minúscula que a pessoa te manda ali, se você chegasse e falasse, não, olha, faça tal intervenção, seria até negligente da sua parte, porque isso poderia inclusive piorar a situação. E eu entendo isso. A pessoa não entende que não é assim, que você teria que ter não sei quantas consultas, análise de relacionamento, trabalhar no relacionamento, não é um passe de mágica. E mesmo que eu tivesse esse tempo todo, metade do meu tempo seria ajudando essa pessoa a sentir mais vontade de mudar. Porque a maior parte das pessoas que fala, Vitor, eu quero mudar. Sim. Eu quero fazer o meu oculista que eu vamos parar de beber. Ah, então vai assistir uma live lá comigo, eu falo, vou responder todas as perguntas, né? Vou fazer o melhor para responder as perguntas que me fizerem. Sim. Aí a pessoa fala, não. O que você vê nisso? Que ela não está ainda com tanto desejo. E daí não adianta aconselhar, não adianta fazer uma série de coisas. Aí é igual aquela história da borboleta, né? Que diz que tinha um homem que gostava muito de natureza. E ele estava num bosque e ele encontrou um casulo. E dentro desse casulo tinha uma larva. Tinha uma lagarta. Uma lagarta dentro desse casulo se debatendo. Aí esse homem olhou por alguns minutos esse casulo com aquela lagarta se debatendo e ele pensou, eu vou esperar mais um pouco, essa lagarta vai conseguir sair dali. E ele viu o esforço da lagarta, ele viu a lagarta se debatendo e ele ficou muito angustiado com aquilo, ficou muito ansioso e ele pegou uma tesoura e cortou o casulo da lagarta. Para ajudar ela a sair. Na tentativa de ajudar ela a sair, porque ele estava vendo o sofrimento dela. Uhum. Só que aquela lagarta, depois que ele cortou esse casulo, começou a se arrastar pelo chão, ao invés de voar. E o que esse cara... E ela passou o resto da vida dela assim, se arrastando pelo chão. Porque o que esse cara não sabia é que aquele esforço que a lagarta estava fazendo para sair do casulo era o que era necessário para que os fluidos do corpo da lagarta fossem até as asas da lagarta para que ela pudesse voar. E ao cortar o casulo, ele retirou esse processo natural importante para a borboleta voar e ele condenou essa lagarta a ficar rastejando pelo resto da vida. Então é por isso, muitas vezes, que tem gente que acha que eu já percebo, às vezes até desde antes, alguém que vem pedir ajuda, né? Ou até mesmo algum alcoolista que o familiar possa ver, né? O seu esposo, o seu filho. Já dá para perceber no discurso que você pode ver no discurso dele o quão pronto ele está para voar. Sim. Porque se você encurtar o processo, né, de uma pessoa que não está querendo fazer aquilo, e é o que eu ensino para o familiar fazer com o alcoolista também, isso não tende a funcionar tão bem. Porque é um processo que a pessoa precisa querer muito. Quando o familiar começa a querer muito, aí a gente tem uma chance de abordar o alcoolista que é incalculavelmente melhor. Quando ele toma aquela decisão de realmente se responsabilizar pelas próprias ações, pela própria vida, realmente as chances são de que ele vai conseguir fazer o alcoolista parar, que a esposa vai conseguir fazer o alcoolista parar de beber. E daí tem uma coisa que talvez você não me perguntou, mas pode ser que tenha alguém pensando. Tá? Que eu já estou pensando, eu já digo e já contraponho porque eu quero ajudar as pessoas que me seguem a ter uma visão altamente crítica e poderem pensar por si próprias. Sim. Até para desenvolver a capacidade delas de entender melhor as melhores soluções para os próprios problemas. Uhum. E a pessoa pode dizer assim, mas Vitor, por que você está falando aí que tem uma série de pessoas que vêm buscar ajuda com você ou que vêm querer assistir os seus vídeos? E aí, você está dizendo que dá para ajudar quem não quer ser ajudado? E o que você faz com essas pessoas que chegam até você e não querem ainda ser ajudadas? Só que, na minha opinião, existe uma grande diferença entre você ajudar quem não quer ser ajudado, que mora dentro da sua casa, que é membro da sua família, que faz você sofrer, e você tentar ajudar uma pessoa que está do outro lado do Brasil, online, que ela simplesmente pode pegar e desligar aquilo ali, simplesmente te bloqueia. Como que você não tem como existe limite para você ajudar esse tipo de pessoa, porque se ela te bloqueou e não quer ver mais nada das coisas que você posta,
você realmente não tem como fazer nada a respeito. Exato. E isso me lembra muito o porquê que eu comecei a trabalhar com famílias. E por que isso é tão mais eficaz? Por que eu vejo tanto mais resultado? Porque quando chega um alcoolista... Peraí, por que você vê mais resultado em trabalhar com a família do alcoolista do que com o alcoolista, diretamente com o alcoolista? Isso, vamos dizer assim, ó, quando eu trabalhava com alcoolistas, eu adorava o que eu fazia. Trabalhava com alcoolistas que não eram motivados ainda. E o meu trabalho, a maior parte do tempo, era motivar pessoas difíceis a fazer mudanças necessárias. Tipo um alcoolista para parar de beber, né? Ah. Vamos dizer assim, eu conseguia muitos avanços, a duras penas, e o processo, vamos dizer assim, não é rápido. Levava meses, às vezes até anos. Recaídas e voltas e tempo que... Porque assim, muitas vezes, quando começa, às vezes, chegar numa parte um pouco mais importante de um processo de mudança, o alcoolista pode se desligar de um profissional muito fácil, muito rápido. Ele pode simplesmente não ir mais na consulta. Sim, é exatamente isso que eu te falei. A pessoa pode simplesmente bloquear e nunca mais olhar para nada do que você está postando. Exato. Agora, quando o familiar, eu consigo, esse familiar que está querendo mudança, esse familiar que está assim, ó, pronto para entrar na zona de crescimento, que está a fim de resolver esse problema, está a fim de superar, quebrar o ciclo do alcoolismo na sua família. E aí ele aprende como lidar com essa situação no convívio diário em casa, ou até mesmo, não precisa ser na casa, mas uma pessoa que tem um relacionamento com ele, né, nem que seja à distância, aí a gente consegue um processo muito mais rápido de criar interesse no alcoolista em parar de beber. É então, como se fosse uma imersão. Como se fosse uma imersão. Então, por isso que muitas vezes o processo de tirar o alcoolista da zona de conforto, ele passa, né, a gente está falando de familiares tirarem o alcoolista da zona de conforto. Um elemento eu preciso. Eu preciso do familiar fora da zona de conforto. Eu preciso do familiar... Portanto que no meu curso, as pessoas, elas só entra quem está comprometido. Quem não está comprometido, eu nem aceito. Nem aceito. Porque não tem resultado. Porque não tem resultado, porque isso é necessário. Sim. Né? Porque eu não faço um milagre. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. E a pessoa não valoriza muitas vezes e não faz. Porque se eu começasse, ó, agora eu vou parar tudo e vou começar só a ajudar todo mundo que me procura. Sem critério nenhum, a qualquer momento, vou parar toda a minha vida. Vamos imaginar que você não precisa pagar a conta. Vamos imaginar que eu não tenho família, vamos imaginar que eu não tenho nenhum outro a fazer, vamos imaginar que eu não preciso dormir, que eu não preciso descansar. Eu tenho certeza que se eu agisse assim, eu não ajudaria ninguém. As pessoas não valorizam. Não ajudaria ninguém. E assim, esse é o pensamento que tem que ter com o alcoolista também. Porque muitas vezes a família quer tirar ele da zona de conforto, de que forma? Alertando, avisando, dizendo, olha, meu filho, você não pode beber porque senão você não vai conseguir passar naquele vestibular que você quer. Olha, meu filho, se você não parar de beber, você não vai conseguir aquele emprego. Sim. A família tem que ter claro isso, de que, olha, cortar o casulo antes da hora não faz a borboleta voar. Sim. Tem um comentário aqui, ó, da Ale. Eu realmente tinha desistido e decidi me desligar desse problema. E não falar mais, mas surtiu melhor efeito agora do que antes. São 23 anos sem beber. 23 anos sem beber? Eu realmente tinha desistido e decidi me desligar. Dias sem beber. Dias sem beber. Olha que legal, olha que bacana. Então assim, o que ela quis dizer? A Ale mandou agora aqui no nosso chat que ela tinha feito o distanciamento emocional, não surtiu efeito, que ela resolveu tentar fazer outras atitudes, outros métodos, e agora já faz 23 dias que ele está sem beber. Em plena quarentena. Que legal, que legal. E você pode ver que mesmo ela falando isso, tem gente que vai assistir isso, vai ouvir esse podcast, vai assistir isso aqui e vai pensar, mas para ela foi fácil. Mas também alguma coisa aconteceu. Entende? Mesmo as pessoas olhando assim, vai pensar, não, mas peraí, tem algumas pessoas que não estão pensando Victor, eu quero fazer uma... primeiro, tem a pergunta da Ale Vale, que depois a gente vai entrar nela, que não é o tema do podcast de hoje, que é sobre zona de conforto, mas eu tenho agora que você
entrou nessa questão, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: eu vi quando você fez aquele evento Semana Amor contra o Alcoolismo, eu vi que tinha uma pessoa que perguntou o seguinte, perguntou não, ela comentou que até agora o que eu tô vendo aqui é a mesma coisa que eu vejo no Amor Exigente. O que o seu método difere do amor exigente? Porque o distanciamento emocional, que seria uma zona de conforto, é pregado por grupos de ajuda mútua, como por exemplo Al-Anon e Amor Exigente. Sim, difundidos ao longo do Brasil todo, né? O que no seu método, no seu entendimento, isso é como é que é? Destrabalho? Sim. Prejudica, mais atrapalha do que ajuda o alcoolista na hora de parar de beber. Exatamente. Tá? É o que então eu quero que você deixe claro aqui o que o seu método Amor contra o Alcoolismo, o método ACA, que é o método que você criou, a partir de muitos anos de estudo, pesquisa, trabalho, dedicação e prática de consultório. Qual que é a diferença dos grupos de ajuda mútua, do que eles pregam para o seu método? Qual que é, assim, bem rápido, assim, a maior diferença para começar o distanciamento emocional? Tá. Talvez a gente precise de um podcast para falar sobre tudo isso, mas eu vou tentar resumir, tá? Eu fico, sempre que alguém fala algo assim, eu fico tentando entender. E eu não tenho a resposta exata do porquê a pessoa pensa isso, porque na minha cabeça eu vejo muito poucas semelhanças com o que eu falo e com o que é pregado no Amor Exigente ou Al-Anon, né? Eu não sou um profundo frequentador de Amor Exigente, Al-Anon, até porque é um tipo de grupos de ajuda mútua de pessoas não profissionais que pregam uma estratégia baseada em opiniões e experiência de pessoas não profissionais. Aí, claro, se você multiplica isso por milhões de pessoas, milhares de pessoas, vai ter algumas pessoas que isso vai funcionar, outras não vai funcionar. Só que eu, como tenho uma formação médica, eu me preocupo e eu sempre tenho em mente estratégias que sejam testadas. Conhecimento que seja testado cientificamente. E o que a gente tem de pesquisa sobre as estratégias do Al-Anon e do Amor Exigente, elas são menos do que 1/3 de eficaz. Vamos dizer assim, pouco menos de 2 para cada 10 alcoolistas param de beber quando o familiar prega o que é ensinado no Al-Anon. Não sou eu que estou dizendo isso, porque eu estudei, tá? Pesquisa. Agora, qual a diferença, tá? Senão eu vou me prolongar muito, tá? Qual a diferença? É o seguinte, é que no que eu ensino, que é baseado, o método que eu criei, ele é um apanhado, é uma forma didática de eu mostrar para o familiar estratégias de mudança comportamental, baseadas na terapia comportamental, baseadas em técnicas de comunicação, baseadas em entrevista motivacional, que são são as primeiras linhas de intervenção, de tratamento para o alcoolismo, que são baseadas no funcionamento da mente humana, que são baseadas em neuroanatomia, que são baseadas em conhecimento de qualidade, que mostram resultados extremamente superiores, né? Combinando, e que é um estilo de modalidade, que é um treinamento familiar com o objetivo de fazer o alcoolista parar de beber. É uma terapia de terceira geração. Daria para colocar como talvez terceira onda, terceira geração. O que existe de mais moderno entre as terapias hoje. São a terceira onda, que dentro disso vem a terapia dialética. Tá, eu posso falar o que eu acho que difere? Que enquanto os grupos de ajuda mútua pregam que não existe nada que você possa fazer para influenciar a pessoa que você ama a parar de beber, que você tem que ficar só sofrendo vendo ele ir chegar no fundo do poço, porque você vê um filho, um marido, um pai chegar no fundo do poço é muito sofrido, tá? Enquanto eles pregam que não existe nada que você possa fazer, o seu método prega exatamente o oposto. Que se existe alguém que pode fazer alguma coisa, é você que ama essa pessoa e os seus atos, as suas ações que vão levar essa pessoa a querer parar de beber. Exato.
E até diria que talvez é para não perder um pouco da exatidão, né? Só para a gente não perder um pouco da exatidão. Eu já vi muita gente do Amor Exigente dizer o seguinte: ah, não, é que o desligamento emocional é uma forma de fazer a mudança do familiar que se desliga emocionalmente, tende a gerar a mudança do alcoolista. Então seria uma coisa indireta, uma coisa não preparada, uma coisa que assim, você cuida de si e você muda algumas coisas suas que um determinado poder superior vai vir e vai fazer as coisas entrarem no eixo. É uma roleta russa. Uma roleta russa. Uhum. E que é um apanhado que é uma análise leiga e distorcida que pega alguns elementos que hoje a gente conhece como eficazes, só que inseridos numa ordem que não é uma ordem específica, que é uma ordem inespecífica, e cria um termo que não é cientificamente validado, mas aí a gente vai que é a codependência, que não é um diagnóstico, mas aí a gente precisa de outro podcast para falar sobre isso. Mas hoje a gente está falando sobre zona de conforto. Eu acho que nesse contexto, e a preocupação que eu tenho com essa questão, até por isso a gente falar disso num podcast sobre zona de conforto, é que a preocupação que eu tenho, tá, é que mais famílias percam seus membros por conta do alcoolismo, por ter a ilusão de que vai acontecer um milagre ou uma tragédia. De que você precisa de um milagre ou uma tragédia, ou que não há o que você possa fazer, de que você é impotente perante o alcoolismo do outro, que eu entendo, tá? Eu entendo isso como uma estratégia que não é de sacanagem. As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Eu entendo que eles pregam isso, que muita gente prega isso, porque é uma coisa que alivia, né? Você vê o seu familiar bebendo demais, você é mãe, tá vendo seu filho se destruir, ou uma esposa tá vendo o marido se destruir e destruir a vida dos filhos. Eu não sei se isso me aliviaria. Eu também, mas algumas pessoas podem, mas eu acho que talvez tenha uma intenção de alívio. Sim. Igual o álcool, na minha percepção, né? Porque é um alívio imediato que te tira o poder de ação, porque na medida em que você é impotente, você não tem por que procurar entender melhor as coisas. O que não tem remédio, remediado está. Remediado está. E daí o que acontece? O que eu vejo acontecer? Tá? Tem várias coisas que eu vejo acontecer em relação a isso. Quais consequências negativas tem? Mas, em geral, é a família ficando... alternando entre paralisação, ficar paralisada perante o alcoolismo do outro, e desespero, medidas desesperadas, buscar dar remédio escondido, buscar, sabe, maluquices, para conseguir um resultado nenhum, que não vem, né? Não conseguir resultado algum. Tá, ó, uma bem rapidinha aqui da Ale Vale, ela colocou assim: me responda por favor, quando, não tem a ver com podcast, tá, mas ela tá desesperada aqui, ó. Me responda por favor, quando o alcoólatra usa remédios para depressão e ansiedade, pode misturar a medicação com bebida? O que pode acontecer se misturar? Sabe que eu vou responder a isso? Tem um podcast, tem a live Pergunta pro Vitor da quarta-feira. Vamos falar sobre isso na quarta-feira. Hoje o assunto é a zona de conforto do alcoolista. Por quê? Do alcoolista e do familiar do alcoolista. E do familiar, porque do familiar do alcoolista. Então a gente também não vai entrar em zona de conforto. Hoje não é um dia de tapinha nas costas, hoje é um dia de evolução. Né? A gente está falando aqui sobre crescimento. E o que a gente precisa de crescimento? Porque enquanto a pessoa não entende a mentalidade que eu estou falando de agora, e eu digo isso porque eu tenho interesse que as pessoas tenham resultado, ela não vai conseguir fazer outras coisas funcionarem. Entendeu? Pormenores. Inclusive eu tenho vários outros conteúdos que são livres para perguntar várias outras coisas, né? Então essa pergunta eu vou deixar para outro momento, né? Isso aqui é zona de conforto. De novo. Como tirar ele da zona de conforto? Boa, vamos dar uma recapitulada para a gente estar se aproximando do final. Isso. Como tirar ele da zona de conforto? Primeiro você vai identificar, né? Eu não consigo mudar aquilo que eu não posso observar ou medir. Não tem como melhorar uma coisa que eu não meço, que eu não vejo. Como é que eu vou acertar se eu não estou olhando o lugar que eu vou acertar, não estou olhando onde é que eu estou? Então, primeiro olhar o que é a zona de conforto. O que está acontecendo? Aonde que está a zona de conforto dele? Aonde que está a zona de conforto dele? Ou o que você gostaria que mudasse? Por exemplo, mais ajuda na educação das crianças? Exato. Mais participação, não sei, no colégio, alguma coisa nesse sentido, passar mais tempo com os filhos. E cobrar isso. Essas coisas. Cobrar, só que cobrar de uma forma que aumente as chances de você conseguir que a pessoa faça isso de bom grado. E como é que ela vai fazer? Com negociações de relacionamento. Né? Por exemplo,
vamos pegar um esposo ou uma esposa, tá? Não faria diferença. Mas vou pegar esposo porque a maior parte são mulheres que me acompanham, né? Então é o seguinte, uma esposa, só ela busca os filhos no colégio. O marido nunca busca. E ela tem que fazer das tripas coração para fazer isso, sair correndo do trabalho. E ela gostaria de dividir essa tarefa. Então começar já a combinar as coisas mas de forma mais equilibrada. E assim, quando a pessoa está muito numa zona de conforto, durante muito tempo, como é que tira ela da zona de conforto? Aos poucos, né? Não vai chegar e sentar, porque eu já vi isso acontecer. Eu estava ensinando para uma esposa que era certas coisas que não estavam, estava conversando com um casal até, né? Que não estavam tão legais e tal no relacionamento, porque o marido bebia demais e ele estava numa zona de conforto. Aí a esposa foi lá e fez a gente ia fazer um contrato, às vezes eu faço, tá? No curso até tem isso, alguns contratos de relacionamento combinados. Só que daí, beleza, é legal colocar alguns combinados, tem uma forma certa de fazer eles ou não. Mas daí o movimento inicial dela foi assim, de ficar tão empolgada para tirar ele da zona de conforto, que ela foi lá e colocou uma lista enorme. Ele fazia 0 coisas. Aí ela queria que ele passasse a fazer 10. O que isso acontece? Isso apavora. E daí a coisa fica muito mais difícil de moldar. Então o que a gente faz? Começa aos poucos, né? Começa aos poucos, inserindo uma atividade aqui, inserindo uma atividade ali, e esse pedido para que o outro vá fazer mais coisas, ele precisa ter justificativas. Pedido, não exigência. É um pedido, não é uma exigência, porque exigências tendem a não ser muito bem, nem mesmo quando tem razão, elas tendem a não ser muito bem ouvidas. Mas esse pedido, ele pode ter uma razão ou uma explicação. Estou te pedindo isso agora por quê? Que seja baseada, não, para você parar de beber. Não é por isso. Porque eu quero tirar você da zona de conforto. A gente vai chegar lá. Mas esse pedido começa por onde? Pode começar com coisas do relacionamento do dia a dia, com o equilíbrio da relação. E aos poucos vai se criando o quê? A família vai tendendo a sair da zona de dor e o alcoolista vai tendendo a sair da zona de conforto. E ambos vão entrando numa zona de crescimento. E aí acontece o quê? Aí começa a diminuir a sobrecarga do familiar, aquela sensação de cansaço que o familiar fica, começa a diminuir. E o alcoolista também começa a gostar mais de si. Isso também começa a alimentar mais a autoestima do alcoolista. Porque parte da nossa autoestima vem da sensação que a gente tem de contribuir para as coisas. Né? Então, muitas vezes, a zona de conforto que a família fica... Vou pegar um exemplo ou outro agora, tá? Mas, quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar assim. Que é o seguinte, às vezes a família deixa ele na zona de conforto porque acaba se iludindo com algumas justificativas dele. Do tipo assim, mas eu não faço nada porque eu tô muito chateado, eu tô muito desanimado, eu não tenho vontade de fazer nada, só de beber, eu tô muito ansioso, tenho depressão. Depressão é sério? É sério. Depressão é uma coisa séria. Mas como é que resolve a depressão de alguém? Como é que a gente consegue lidar com alguém que tem depressão? Em primeiro lugar, parando de beber. Em primeiro lugar, parando de beber. Porque o álcool, ele piora. Muda a substância no cérebro e faz ficar mais deprimido ainda. Mais deprimido, o remédio não funciona. Aí o que acontece? Então não é se resolvendo tudo por ele para que fique mais fácil. Porque ele não está com a perna quebrada. Por mais que seja uma coisa tão séria ou até pior do que a perna quebrada. Mas uma pessoa, para se recuperar emocionalmente, ela precisa também ter experiências que possam nutrir a autoestima dela. Quando ser inserida, ser parte da casa, ter as suas obrigações, né? Obrigações no sentido de ter o seu papel dentro da família. Né? Porque sim, para a casa funcionar, para ter harmonia, cada um tem suas tarefas. Cada um tem suas tarefas e isso gera um sentimento, porque a família fica com muito medo. Meu Deus, mas daí essa pessoa vai se sentir magoada e talvez no começo ela possa se sentir um pouco magoada. Aí você vai dosando isso, você vai colocando de uma forma que seja gradual. Porque isso, acima de tudo, vai gerando um sentimento de inclusão, de apoio. E a gente consegue daí sair da zona de conforto e não ir para a zona... Porque olha a pessoa na zona de conforto e pensa em chicoteá-la, né? Tipo, agora eu vou trazer na zona de dor. Porque você dá um sentimento de injustiça, né? De raiva. De injustiça, né? Mas calma, olha, peraí, não vamos personalizar isso e vamos começar a incluir essa pessoa na rotina da casa. Tem que sempre usar estratégia, inteligência. As coisas não acontecem da noite pro dia, não existe pílula mágica. Isso, né? Isso. Então, é mais ou menos isso a questão da zona de conforto. O que mais teria?
Pessoal, o que vocês estão achando desse conteúdo de podcasts? Podcast Amor contra o Alcoolismo, o que vocês estão achando dessa série temática? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Comenta aqui embaixo se você já me acompanha há mais tempo, coloca a hashtag veterano ou veterana. Inclusive, eu tenho percebido que tem muita veterana que ajuda, né, na hora de que alguém faz alguma pergunta, algum questionamento, elas, como já tem experiência, né, já te acompanham há mais tempo, elas ajudam, elas inspiram, elas mostram que é possível fazer o alcoolista parar de beber, e eu tô achando isso muito bacana, que eu tô percebendo nas suas redes sociais. Muito legal. Eu acho que isso é uma prova de que as veteranas estão aprendendo. Sabe por quê? Sim. Porque um valor que eu prego aqui é um valor de que, olha, a gente consegue mais na vida quando a gente contribui. É o valor da comunidade. O valor da comunidade. Por isso que eu falo várias vezes, olha, essa família que vive o amor contra o alcoolismo. Né? E daí eu queria falar uma última coisa, tá? Que é uma metáfora, outra, que é a seguinte. De uma certa forma, tá? Zona de conforto, ela é criada por um tipo de relacionamento em que uma pessoa é um parasita e outra pessoa é o hospedeiro. O parasita, ele suga, ele vai pegando tudo daquilo ali e ele não dá nada em troca. Não dá nada em troca. E o hospedeiro, ele só dá e não recebe nada em troca. Qualquer relação que seja de parasitismo ou de ser hospedeiro, ela tende à destruição. E isso é uma coisa que as pessoas tendem a fazer em vários relacionamentos. Não, em várias circunstâncias com as outras pessoas. Por exemplo, eu consigo, uma pessoa, por exemplo, que assiste às lives, curte, compartilha, que ajuda, que comenta, que participa da comunidade, essa pessoa não é nem uma parasita que só suga as informações e vai embora e nem deixa o like, nada, e não está nem aí, e odeia as pessoas que ajudaram ela, e ela nem está ali só para ajudar os outros, ela tem uma coisa de contribuição. E você percebe que as pessoas que mais têm resultado em qualquer área da vida, elas têm essa tendência. De contribuir, de mostrar a experiência delas. Isso, de não se deixar ser parasitada, não virar hospedeira de alguém e de ter uma relação por igual. Olha, quando alguém me dá algo de bom, eu tenho a tendência, olha, retribuição, eu alimento a reciprocidade. Né? Então, por isso que é muito importante que as pessoas avisem o Vitor que conseguiram. Olha, às vezes eu vejo lá bem rapidinho num comentáriozinho, numa publicação, 5 meses sem beber. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, manda mensagem no direct dele, fala, olha, Vitor, aconteceu tal. Graças a Deus tá há tantos meses sem beber, porque isso é muito importante, compartilhar a sua experiência com as outras, para que as pessoas vejam que é possível, porque tem muita gente que chega pro Vitor e fala, Vitor, falar é fácil, eu queria ver você com um alcoolista dentro de casa, tinha que botar você, isso aí falaram esses dias, botar você para morar na casa junto com o alcoolista para ver o que você ia falar, porque na teoria é fácil, e não é bem assim. Então, mostrar para as outras pessoas que é possível, quantos meses faz que estão sem beber, isso é muito positivo para a comunidade Amor contra o Alcoolismo. É verdade, é que às vezes a pessoa ela acompanha, quem acompanha mais tempo vê tantos depoimentos que acha que, olha, mais um, menos um não faz diferença, mas assim, ó, cada depoimento que eu recebo me alimenta, isso vai ser uma questão de ir alimentando, né? De a gente poder alimentar essa comunidade, né? Porque inspira outras pessoas. Certo? Aí, olha só, a Fati, ela comentou assim, mas isso acontece também com o alcoolista na zona de conforto. Ele é o parasita e o outro hospedeiro. Sim, exatamente, né, Vitor? Só que não existe parasita sem hospedeiro. Isso. Não existe hospedeiro sem parasita. Um parasita não é capaz de criar um hospedeiro. E um hospedeiro não é sozinho capaz de criar um parasita. É uma dinâmica de relacionamento. É uma dinâmica, porque assim, na medida que uma pessoa reclama que o outro é o meu parasita, e eu sofro porque ele só recebe as coisas de mim. Mas espera aí, o outro não arranca as coisas de você. Ele recebe as coisas de você. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada em lugar nenhum. Né?
na teoria. Se existe risco de violência, que né, daí seria a obrigação, daí é outra coisa, você tem que procurar ajuda. Mas, individualizada, né? isso. Mas assim, mas a maior parte das vezes não é isso que acontece, né? A maior parte das vezes é o quê? O familiar acaba entrando nessa relação de hospedeiro e parasita por historinhas que ficam na cabeça. E também às vezes a pessoa nem percebe, quando ela vê, ela já tá numa situação, mas ainda assim dá tempo, dá pra mudar, dá pra tomar as atitudes e transformar a sua vida, transformar a vida da sua família, a sua situação de vida, não é mesmo? Certo. Então tá, gente, o que acharam desse conteúdo? Foi bacana? Gostaram? A gente vai finalizando agora, alguma coisa mais? A gente vai ficando por aqui. Tá chegando no final do tempo. O próximo podcast é sexta-feira. É sexta-feira? Sexta-feira, Sexta-feira, 6 horas da tarde. Horário de Brasília, às 18 horas. Ele vai ser transmitido no Instagram, Facebook e YouTube simultaneamente. E também depois ele fica no Spotify, para quem quiser ouvir enquanto tá no carro, tá fazendo outras coisas. Tá bom? Então é isso por hoje, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.